contribuiu muito para o que ele depois passou a escrever nas suas obras, que é sobre essa espiritualidade independente de religião e essa ética secular que também independe de uma religião específica, né? Que ele passa a ver que várias tradições podem contribuir nessa mesma direção. Os pilares da ética secular e os valores espirituais se baseiam em qualidades humanas essenciais para compreender o sofrimento, a felicidade e a sua interdependência, visando promover uma convivência harmoniosa, tanto no plano interpessoal quanto ambiental. No programa de hoje, vamos saber mais sobre esta afirmação da fisioterapeuta e cientista da religião Carla de Castro Moura Reis, que conversa comigo sobre o tema espiritualidade e ética. Carla, bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Obrigada. O que significa, né, falar de espiritualidade? Que lugar tem a espiritualidade no dia a dia da gente? Então, Flávio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que espiritualidade é essencial no nosso dia a dia. É como uma diretriz, um guia orientativo. No meio de tanta turbulência, adversidade, é importante a gente ter uma base, onde ter um refúgio, buscar essa reflexão interna. E eu acho que daí que vem essa dimensão espiritual. Há 20 anos, o Religare busca compreender a diversidade religiosa e cultural. Quer rever, quer assistir os episódios anteriores? Acesse o nosso canal no YouTube e no Spotify. Religare Conhecimento e Religião. E siga as nossas redes sociais, @TV Horizonte Oficial, e também conheça o Vox, o novo aplicativo da Rede Catedral. Por ele você acompanha tudo sobre a TV Horizonte e a Rádio América. Carla, você fez um estudo sobre o Dalai Lama, você tem um interesse particular no budismo, tibetano. Tem, assim, uma contribuição especial, uma razão especial para você ter escolhido esse caminho para refletir sobre espiritualidade? Tem até uma viagem, pelo que eu sei, não? Então, exatamente. Eu acho que o maior foco foi justamente depois dessa decisão que eu tive de viajar, né? Para buscar outras culturas e ver como essas pessoas estavam lidando com as adversidades do dia a dia, como a gente aqui tem muitas, né? Então, eu fui para a Ásia, fui em vários países, fui em Vietnã, Tailândia, Laos, estive na Índia também, só no norte da Índia. E, no fim, o último destino foi Butão, né? Fui no Nepal também e fui em Butão. Então, o que eu percebi eram várias culturas, tinham várias tradições religiosas, espirituais, não era só o budismo, claro, né? Mas, assim, para mim, especificamente, eu tenho, né, uma memória, assim, muito profunda de afinidade com essa tradição, que é o budismo ali do alto do Himalaia, né? Porque tem o tibetano, o Butão, o Nepal, que eram mais ou menos ali um conjunto, né? Há tempos remotos. Então, comigo foi mais essa afinidade, mas, enfim, eu acredito que o budismo em si, tem vários budismos, tem o chinês, tem o tailandês, enfim, Sri Lanka. No geral, pode contribuir muito com essa parte da meditação, da autorreflexão. Eu acho que ter esse foco, como essa diretriz do dia a dia, e a médio, a curto e a longo prazo também, não só no aqui e agora, eu acho que é uma contribuição importante, independente das religiões, né, nesse sentido espiritual. Acho que o budismo contribui muito com esse pedaço da saúde mental, da autorreflexão, do cuidado com os outros, com essa perspectiva mais ampliada, né? Não é só o eu, o si mesmo, mas essa percepção que estamos interconectados uns com os outros e com o meio ambiente que a gente se insere. Você fala de espiritualidade como uma dimensão humana. Uhum. Como é que você vê isso na prática, no dia a dia, no seu trabalho como fisioterapeuta? Então, eu como fisioterapeuta eu pude atender muita gente, né? No início da minha carreira eu atendia num centro de reabilitação, que no SUS, né? E era assim, mais de 20 pessoas por dia. Então, o que me chamava muita atenção era essa parte mesmo da própria pessoa se reerguendo ali. Eu ajudava, claro, né? Fazia o meu trabalho como fisioterapeuta, mas, assim, era nítido ver como a pessoa chegava, assim, muito fragilizada, principalmente na parte da saúde mental, porque era muito independente, de repente a pessoa escorrega e aí, né, fica sem andar, rompe um ligamento, e isso é muito impactante, ainda mais hoje em dia, que a vida é corrida, né?
Então, eu percebia Estou tendo muito... memórias aqui que não são muito felizes. Estou entendendo o que você está falando. Não é? Sim. Então, assim, o que eu percebia mais era essa parte mais fragilizada da saúde mental, até do que a física em si. Sim, no meu caso foi físico. Mas, enfim, quando essas pessoas chegavam lá, e era um local muito grande, um ginásio, porque tinham várias pessoas sendo atendidas, né, outros colegas fisioterapeutas, elas, quando viam o outro ali, nossa, mudavam muito a perspectiva, porque viam outras pessoas até em situação mais precária que a dela. Então, aquilo já ia dando aquela mudança mental, né? A pessoa passava a ser responsável, agente por si mesma. Eu falo que é um processo de paciente para o próprio agente, né? Então, a pessoa ia se conscientizando das questões que ela precisava resolver, tanto ali fisicamente quanto mentalmente. E no processo de reabilitação é isso, é uma questão que vai desde o físico até o mental e um ambiente onde a pessoa se insere, que ela também precisa fazer mudanças muitas vezes, né? Então, no dia a dia, eu acredito que volto de novo para essa questão da autorreflexão, que tem a ver com essa dimensão espiritual. Eu acho que em seres humanos, né, nós aqui nessa espécie humana, temos essa habilidade de poder refletir mais profundamente, e acessar memórias mais profundas, ancestralidades. E isso aí que eu acho que é essa concepção de espiritualidade como uma dimensão humana. Bem, você tem uma história com esse tema. Dalai Lama também tem uma história, né? Como é que é a história, né, dessa figura importante, né, no cenário internacional? Ele é uma das lideranças, né, de projeção internacional. Qual que é a história, né, desse atual Lama, não? Sim, está vivo e forte, né? Diz ele que vai até mais de 100 anos. Que bom. Então, é um homem, assim, bem lutador, né? Bem, assim, de resistência interna, né? Como a gente fala numa palavra, assim, que tem, né, uma expressão tibetana, que remete a uma paciência de resistência frente às adversidades, assim, muito profunda, né? Muito forte, não é só ser paciente. É um paciente que age, né? Uma pessoa que tem aquela resistência ali muito forte no sentido de um bem comum, né? De uma ética muito grande. Ele, muito novo, né, teve que assumir responsabilidades governamentais lá no Tibete, enfim, né, e liderar aquele monte de gente, milhares de pessoas que tinham aquela fé, ainda tem, né, imensa nele, né, e aí isso eu acredito que tenha sido muito complexo, né, e ali ele tem uma série de normas a cumprir dentro de Lhasa, né, onde ficava o palácio, onde ele era, né, o governante ali do local, e isso aí acarreta muito peso também, né. E quando ele teve que sair do Tibete, né, que agora é região autônoma da China, o nome que é denominado hoje, né, ele foi para o exílio na Índia, e esse processo todo, eu acho que o auxiliou muito, mais ainda do que ele já tinha essa compaixão exacerbada, ainda mais aumentou essa noção e essa perspectiva mais ampla, porque na Índia, né, onde ele se estabeleceu, é uma riqueza de cultura muito grande, né? Ali tem várias tradições, tem essa questão milenar ali também histórica. Então, ele pôde ter esse contato direto, intrínseco mesmo ali com aquela realidade, e depois passou a viajar, né, pelo mundo afora também para falar sobre a situação lá no Tibete, a situação dele mesmo, do exílio e toda aquela precariedade que isso gera no momento, né, que ele chegou. E isso aí, acredito que contribuiu muito para o que ele depois passou a escrever nas suas obras, que é sobre essa espiritualidade independente de religião e essa ética secular que também independe de uma religião específica, né? Que ele passa a ver que várias tradições podem contribuir nessa mesma direção. Então, eu acho que isso foi essencial. Ele mesmo até cita, às vezes, né, que se ele tivesse isolado lá no palácio, ele não teria tido tanta abertura e tanto contato e oportunidade, né, com outras pessoas. Então, eu quero falar depois sobre essa questão, né, do espiritualidade sem religião, mas vamos começar da ética, né? O que desse ponto de vista da vida dele, né, você identifica, assim, não, isso aqui é importante para isso que ele fala do ponto de vista ético? O que reflete da vida dele na orientação que ele traz para a dimensão ética? Eu penso que é muito mais assim focado nessa abertura da compaixão, dessa ampla perspectiva. Chegou mais ou menos em 2011, se eu não me engano aqui, ele até abdicou do cargo político,
porque ele justamente via que isso podia ser um obstáculo, né, de tensão, de conflitos. E aí ele fala, não preciso ter esse status político. Se está gerando tensão lá no Tibete, na minha terra, não quero, vamos deixar isso para lá, eu quero seguir só como líder espiritual, que é o que ele continua sendo até hoje. Então, acho que essa questão da renúncia e das escolhas, né, na vida dele, que isso aí ficou publicizado, né, uma figura pública, mas acredito que no dia a dia ali também tenham várias atitudes ali de quem convive com ele próximo ali, que manifestem essa ética, né, que é mais um sentido mesmo de abertura compassiva com o outro, de renúncia, de escolhas que podem trazer um malefício, né, a médio prazo ou mesmo a curto prazo para outras pessoas. Então, acho que é nesse sentido que entra bem a ética aí, né, secular, nesse caso. Muito bem. Ainda temos muito o que conversar aqui com a Carla. Continue com a gente, voltamos já. Então, esse sofrimento humano, ele é como uma ferramenta mesmo para essa abertura, né? Para olhar para o outro, para o cuidado, para a planta que está ali, para o ambiente que está no seu redor, sabe? É importantíssimo a gente ter essa visão mais profunda desse sofrer. Espiritualidade, ética é o tema de hoje aqui no Religar e Conhecimento e Religião. Uma conversa com a fisioterapeuta e cientista da religião, Carla de Castro Moura Reis. Você, né, já deu, assim, muitas pistas sobre como que o Dalai Lama se posiciona do ponto de vista de espiritualidade, de religião, de política, ética. Mas, enfim, vamos começar por religião. O que a gente poderia falar de... O que seria uma essência da religião para ele? Sim, bom, para ele a essência das religiões é o amor, né? Então ele chega a citar isso em algumas obras, né? E vem muito dessa observação dele, dessa questão empírica que ele teve ali em contato com outras tradições, né? Então, ele até cita um caso com um monge da tradição cristã, não sei se, acho que é beneditino, e fala um pouco da história com esse monge, que essa pessoa meditou durante 5 anos, né? Num local isolado, lá na Europa, não acredito que na Espanha, não tenho certeza. E o Dalai Lama perguntou, nossa, sobre o que o senhor, né, estava meditando todo esse tempo, e o monge falou sobre o amor. Então, assim, o monge estava isolado, mas ao mesmo tempo ele estava levando todo mundo junto com ele, né, na mente e coração, porque quando ele fala de amor, ele está justamente colocando esse mundo todo ali junto, né, dessa manifestação. Então, o Dalai Lama, ele cita que a essência seria isso, né, seria essa afeição mesmo, esse sentimento do amor em si, num sentido amplo com todos. E a motivação religiosa iria nesse mesmo caminho, né, de que a maioria aí das tradições, elas pregam muito essa questão do conceitos básicos, não matar, né, não roubar, e que isso aí levaria também para esse mesmo caminho da amorosidade, né, do respeito mútuo. E aí, nesse sentido, a motivação seria esta, do bem comum, né, da relação interpessoal mais harmônica. Essa seria uma referência também para o diálogo entre as religiões? Exato, ele é um grande, né, propagador aí, né, faz muita propaganda do diálogo interreligioso. Ele mesmo se colocou, né, dentro daquele encontro grande que teve lá, acho que em 88, não, em 86, enfim, né, em Assis, sim, junto com o Papa, né, da época. Então, ele é um grande incentivador desse diálogo, porque justamente ele enxerga, né, as religiões como aliadas nesse processo de sentido de vida, um sentido que seja mais aberto para os outros, para o cuidado das pessoas, né, de si mesmo. Então, ele vê as religiões como aliadas nesse caminho mesmo, né, da amorosidade. Que implicações práticas tem esse princípio da amorosidade? Eu acredito que seja muito um caminho para a paz interior, que é essa felicidade, né, que ele chama de felicidade, muitas vezes, né, nas obras e tudo. É esse caminho da felicidade, porque quando ele fala esse termo, com certeza não tem esse termo lá no Alto do Himalaia, no Tibete, geralmente eles usam expressões, e essas expressões significam um monte de coisas, afeto, amor, paciência, tudo junto assim numa expressão só. E aqui no Ocidente, como é tudo, né, separadinho, os termos, então ficou esse termo felicidade como mais próximo.
Mas essa felicidade que ele se refere, que todo mundo busca essa felicidade, seria justamente essa paz interior. E essa paz interior, essa paz lá do fundo do coração, da mente, ela vem justamente dessa calmaria quando você se abre para o outro, para o cuidado, para si mesmo, para a compaixão, para o altruísmo. Isso reverte benefícios, né, a médio e a longo prazo, não só para a pessoa, porque você às vezes nem vai saber se aquela sua ação fez um bem real para a pessoa na hora, né, mas para você mesmo, né, no sentido de que você não agiu com uma aflição mental, que é o que ele chama, por exemplo, daquele caminho onde é um egoísmo, onde vai contra essa paz interior. Então, quando essas religiões todas buscam orientar as pessoas nesse sentido de, olha, não mate, não roube, né, não engane, isso está contribuindo para esse estado mental que seja mais altruísta. E esse altruísmo é que vai realmente contribuir também para essa paz interior, paz de coração, né? O famoso vou dormir em paz, né? Posso deitar no travesseiro e dormir mais tranquilo, apesar de todas as adversidades que a gente sabe que tem, né, no dia a dia de todo mundo. Sim, às vezes a gente precisa tomar umas decisões para poder exatamente dormir tranquilo. Exato. E o sofrimento, Carla? Que lugar tem o sofrimento nessa história toda? Então, primordial o sofrimento. Às vezes as pessoas acham que é assim, só um lado negativo, né, o sofrer. E realmente não é algo muito bom, né, se você olhar só nesse sentido mais restrito, né, que não é legal você passar por situações difíceis, né, enfim, ser enganado, ou, né, ter traições e por aí vai, daí para coisas até piores. Mas o sofrimento em si, né, o Dalai Lama coloca como uma espécie de funcionalidade justamente dessa dimensão espiritual, porque através desse sofrimento, esse sofrer, né, as pessoas elas podem abrir, né, o coração e abrir a mente para essas perspectivas maiores, né, de não ter o controle de tudo, pelo contrário, está muito longe disso, né, a gente não tem resposta para tudo aqui. De ter paciência, que tudo tem seu tempo, né, que parecem frases assim muito banais, mas não são, na verdade, realmente é algo que a gente precisa interiorizar, precisa refletir sobre ativamente, né. Até o exemplo que eu dei das pessoas que chegavam no ginásio, vinham outras pessoas mais machucadas ainda, aí dava aquela pausa, né? Falou, opa, né, tem gente pior que eu, deixa eu refletir o que é que tem de benefício na minha vida. Então, esse sofrimento humano, ele é como uma ferramenta mesmo para essa abertura, né? Para olhar para o outro, para o cuidado, para a planta que está ali, para o ambiente que está no seu redor, sabe? É importantíssimo a gente ter essa visão mais profunda desse sofrer, né? Quando a gente faz essa associação entre espiritualidade e ética, eu não consigo não pensar no cotidiano também da vida, da questão social, das pessoas que sofrem pelas muitas misérias do mundo, né? Dalai Lama tem uma palavra para essa situação, né, da miséria real, da pobreza? Complexo, né? Esse aí é difícil. A palavra dele vai sempre nesse sentido de um amor, uma compaixão, mas que engloba uma paciência, uma certa aceitação, mas não é uma aceitação passiva. Né? Aquela aceitação de entender um todo, né? Para você justamente buscar sair daquela situação, por mais difícil que pareça, para não entrar naquele desespero, né? Que infelizmente a gente vê que acontece muito, inclusive com tibetanos, refugiados. Eu percebo também esse sentimento de desespero com pessoas de outras tradições que são, vamos dizer, isoladas, né? Ultimamente, eu tive até a oportunidade de ter um contato com alguns representantes de comunidade indígena pelo trabalho do SUS e relatam muito sofrimento por parte dessas pessoas também, nesse sentido mais desesperador, né? E isso eu estou falando num contexto espiritual. Pela exploração, né? Exato, isolamento, discriminação e por aí vai. Então, no social mesmo, independente dessa questão religiosa ou espiritual, é essa complexidade que a gente vê até aqui, né, na nossa realidade. Muitos moradores, muitas pessoas em situação de rua. E aí fica muito complexo mesmo. A palavra do Dalai Lama é sempre nesse sentido mesmo, de compaixão, de uma paciência, de que as pessoas no entorno também busquem essa causa conjunta, que a pessoa ali sozinha não consegue sair daquela situação, precisa de um apoio. Então, é sempre nesse sentido, né, do apoio da comunidade, do coletivo.
Mas, assim, uma solução de bate-pronto, eu não tenho, não sei dizer. Eu acho que ele também não tem alguma, assim, específica. De tudo que você falou, a palavra compaixão aparece, assim, muitas vezes, né? Estou imaginando aqui uma nuvem de palavras, né? Compaixão, né? O que implica efetivamente a compaixão? Então, segundo ele fala, tem 2 níveis, né? Um biológico, que somos seres, né, animais, mamíferos, então a gente tem essa condição biológica muito daquela questão ali que ele coloca como compaixão, mas é esse o auxílio que damos aos filhos, e no caso de animais, outros animais mamíferos, né, aos filhotes, né, enfim, a amamentação, a criação ali da criança, do animal pequeno, enfim. Então, tem essa parte biológica, que surge aí com um certo apego, porque vem dessa questão mesmo, né, de hormônios, de fisiologia, de espécie. E tem um outro nível de compaixão, que seria esse, justamente mais com essa abertura espiritual, que é uma compaixão mais altruísta, mais universal. Então, não entraria esse aspecto, é meu filho, é meu conhecido, é meu marido, esposa, ou enfim, não tem esse nível de apego. É uma compaixão com todos. Né, independente de raça, de crença, enfim, o que quer que a pessoa tenha ali de individualidades, não importa. O que importa é justamente esse pensamento que somos todos iguais, né, somos seres humanos, não queremos o sofrimento, apesar de que isso é inevitável. Então, é mais nessa visão que entra esse sentido de compaixão para ele, sabe? Bom, a gente vive num mundo de muitas ofertas de espiritualidade, né? Como é que a gente se orienta, né, entre tantas ofertas? Pois é, né? É um mercado quase, né? Você também escolheu um caminho, né? Entre muitas Sim. ofertas, você fez uma escolha. Sim, na minha escolha foi bem assim profunda, né? Quando eu tive um contato específico lá com, né, um lugar que tinha uma cosmologia ali do budismo e tudo mais, eu já sinto em casa, né? Já entendi tudo. Então foi bem profundo, mas assim, eu acredito que o primeiro passo é a reflexão. Esse é o primeiro passo, assim, o primeiro momento é esse. Tanto que eu mesma até tinha feito isso, né? Tinha feito uma abertura mesmo de mente, de coração, para tirar qualquer preconceito, preconcebimento que a gente tenha de alguma questão, né? Que às vezes chega a nós, tal religião é isso, tal religião é aquilo. Não, tira isso tudo, né? Reflete primeiro, porque aí nessa autorreflexão, você pode ter algum acesso a alguma memória ancestral, né? Você pode ter alguma intuição em algum sentido aí de uma crença ou outra, né? Então, acredito que primeiro é essa autorreflexão, segundo é bom senso, né? Porque tem muita propaganda aí de felicidade muito fácil, né? Enfim, em 5 minutos resolve sua vida, então desconfie, né, dessas promessas muito milagrosas. E o terceiro passo é realmente procurar saber, entender, ver aquele processo histórico, ver o que tem ali por trás de tudo que as pessoas estão ali colocando como uma espiritualidade. Então, é procurar mesmo conhecer, se inteirar do assunto e seguir o coração. Obrigado, Carla. Prazer receber você aqui. Um prazer tê-la conhecido. Prazer é meu. Né? E a gente vai ter mais história pela frente, né? Você pensa em continuar lá no programa de pós-graduação em Ciência da Religião? Sim, com Muito certeza. bom. Obrigada. O Religar de hoje fica por aqui. Uma parceria da TV Horizonte com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre o programa, acesse pucminas.br/ppgcr. A gente se encontra novamente na próxima semana com mais entrevistas e boas conversas no Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até a próxima.